peixos! E aí? Finalmente vídeo novo. Tcharam! Então, my precious, o vídeo de hoje é sobre a minha experiência da leitura do mangá Sem Saída. Estou com essa pilha enorme aqui. Eu finalizei a leitura ao tamanho da coleção. É tudo isso. Ai, que medinho se acontece um acidente. Olha só. Tamanho da coleção. Tudo bem, está de cabeça para baixo, né? Ah, não. Está não. Então, isso aqui, ó. Tudo isso. Coleção completinha do Sem Saída, que é da tia Panini. My Precious. Eu li o Sem Saída. Lembram que eu falei para vocês que o mangá é tão bom que o meu maior medo é do final ser não ser muito satisfatório. E aconteceu, sim, aconteceu. Então, my precious, aconteceu, eu senti, a sensação que eu tive desse mangá aqui, a sensação que eu tive é que ele meio que se perdeu, sabe? Os personagens, até o volume 18, são muito bons, sabe? Muito bem desenvolvidos, personagens que têm presença, assim, uma grande presença, sabe? Mas até o volume 18, só um momentinho, eu vou ver aqui em tempo, assim, real, porque aqui não vai ter cortes. Eu só faço cortes quando eu meio que quando é cortes necessário. Mas eu vou abrir aqui o volume 18, se é que acontece o que eu estou achando, pois acontece uma tragédia, digamos assim. Só que aí, depois dessa tragédia, a história meio que perde o rumo, sabe? Então, eu vou ver aqui. Sim. É a partir... Olha, só vou verificar aqui rapidinho se o personagem que eu acho que ele não deveria ter saído de cena, sabe? Ele não deveria, pois ele era um bom personagem, sabe? Um bom personagem. Então, só vou certificar aqui. Eu acho... Sim. My precious. Essa mesmo. Volume 17. O volume 17 acontece uma tragédia de um personagem, sim, muito bem trabalhado. E o volume 18, como eu falei, acontece o reencontro, né? O reencontro que me emocionou bastante. E estou devendo um short, né? Estou devendo um short com uma música bem legal. Só que estou na dúvida qual música, mas até lá eu decido. Mas eu vou fazer um short bem legal. Então, no caso, o Sem Saída, ele é um mangá de sobrevivência. Jogo de sobrevivência, Battle Royale. E é um mangá, sim, muito bom. Começa muito bem, se desenvolve muito bem. Mas, quando o autor meio que já fez tudo e meio que fica perdido, sabe? Não sabe o que fazer mais. Então, a história meio que perde a direção. Perde um pouco de encanto. Até a protagonista perde um pouco do encanto. Sim, porque não sabe o que fazer, Pois ela alcançou o máximo dela e a história tinha mais capítulos e a personagem meio ficou de lado. Mas, no geral, é um mangá bom. Eu só me decepcionei com o final, porque até o volume 18... ele vai muito bem, mas a partir do 19, 20, 21, que é o último volume, ai, my precious, a história, ó, se perdeu. Na minha opinião, ele se perdeu. Mas, a minha nota para esse mangá, eu vou dar 7, sabe? 7.
porque até o volume 18 ele vai bem. Só a partir do 19 que ele tem a sua queda. E tudo começou quando o primeiro vilão é tirado de cena. Pois ele é um personagem que eu não vou falar quem, só quem leu deve saber. Ou se teve essa mesma sensação que eu senti durante a leitura e também, né, analisando ali os personagens, tá? Porque eu sou assim, eu não só leio mangás, eu analiso cada personagem ali. E eu sempre fico, eu dou mais atenção aos personagens assim que mais se destacam, aqueles que estão assim, agindo assim nas escondidas, de repente ele acaba revelando e tal. Então eu sou muito assim, eu analiso muito os personagens. E esse vilão que aparece, ele foi muito bem feito. Muito, muito, muito bem feito. Ele foi, assim, cauteloso. Ele é um personagem, assim, tranquilo. Mas eu me surpreendi que a autora tirou ele de cena da pior forma possível. Olha, eu não achei necessário isso não, de verdade, não achei. Eu acho que poderia, sim, finalizar a história com ele. Ou poderia finalizar esse mangá com até o volume 19. Mas é que, realmente, perdeu o rumo. Como falei, o mangá começa muito bem, se desenvolve muito bem e depois meio que se perde. Mas é um mangá bom, sabe? É um mangá bom. Só me decepcionei com o final, pois eu queria mais. Tem uma continuação, mas como a Panini não trouxe, então não busquei conhecer mais. Não sei se é tão bom, mas eu fiz uma pesquisa, sabe? Uma pesquisa, eu vi que a história meio que mantém a mesma vibe, sabe? Então, mas eu preferi não procurar, porque já que não vai vir nem pro Brasil, né? Então eu vou ficar só com a edição brasileira mesmo. E aqui eu vou fazer um resumo para vocês, sem entregar muito spoiler. Então, vamos lá. Tenko Shinpan acompanha Yuri Onjo, uma estudante que de repente se vê presa em um mundo formado por arranha-céus. Detalhes, o cenário é muito bem desenhado. Tem mangás que a gente acompanha, o artista usa muita fotografia. Tipo, ele pega uma fotografia, faz uma edição ali e coloca ali no mangá, certo? Tem muito mangás assim. Mas em Sem Saída, o artista ele desenha, aqui não tem fotografia. Ele pode até sim usar o cenário ou fotografia como referência, mas ele desenha, aqui não tem fotografias na produção desse mangá, não tem. Aqui é tudo desenhado. Os arranha-céus aqui, o cenário aqui é arranha-céus. É prédios para tudo que é lado. Então, aqui o artista desenha e é muito bem desenhado, riquíssimo nos detalhes. Esse é um dos pontos que atrai muito o leitor. Tem um anime, né? Eu não sei como é que é no anime, mas o mangá, ele tem momentos que eu fiquei presa, assim, alguns segundos, só analisando, admirando os detalhes dos arranha-céus. É muito bem feito, muito bem feito. O artista fez um incrível trabalho, sim, um incrível trabalho em desenhar os arranha-céus que tem nesse mangá. Muito bem feito, muito bem feito. Continuando, se vê presa em um mundo formado por arranha-céus conectados por pontes suspensas. Nesse lugar misterioso, pessoas mascaradas perseguem os sobreviventes, forçando-os a lutar pela própria vida. Enquanto tenta entender onde está e encontrar uma forma de escapar, Yuri descobre que existe algo muito maior por trás daquele cenário assustador. Entre ação, suspense e mistérios, a obra mistura batalhas intensas com uma constante sensação de perigo e sobrevivência. E os gêneros desse mangá é ação, terror psicológico e sobrevivência. Classificação, mais 18, certo? Mais 18. Eu não sei se o anime, ele tá como mais 18, ou se o anime,
ou quem leu o mangá, assistiu o anime, sabe se pode me dizer é mais violento que o... Se o mangá é mais violento que o anime, ou vice-versa. Mas olha, o mangá realmente, ele é classificado, ele encaixa muito bem para a idade mais 18. Aqui tem muitas cenas assim, bem violentas, sabe? Então, muitas cenas assim de suicide, entendeu? Mas é bem pesado, sabe? Apesar de ter personagens estudantes, jovens, colegiais aqui, mas ele é um mangá, assim, pesadinho, de verdade, pesadinho mesmo, e tem muitas cenas de violência aqui, é sério. Mas, no geral, é um mangá muito bom, mas só o final dele me decepcionou. Ele é um mangá, assim, que eu acho que merecia, sim, eu acho que merecia ter finalizado de uma forma assim, até o volume 19, sabe? Poderia ter explicado, até mostrado mais, de uma forma assim um pouco mais rápida, ali o nível máximo onde a protagonista alcançou, sabe? Mas estendeu por mais volumes, né? Então, mas eu não gostei do final. Eu vou ser sincera, eu não gostei do final. Mas eu gostei, mas eu só me decepcionei com o final. E olha que é muito raro. É muito raro eu conhecer o mangá, né? De eu pegar o mangá assim pra eu ler pela primeira vez e eu me decepcionar com o final. E o final de Tenku Shinpan, ou Sem Saída, o final me decepcionou, sério. Eu, particularmente, não gostei do final. E também não tenho interesse de ler a continuação, né? Eu fiz pesquisa e diz que não há necessidade. Então, vou fazer só com a edição brasileira mesmo. Vou mostrar pra vocês um pouquinho da edição da Panini. Essa edição da Panini, ó. A capa do primeiro volume chama muita atenção, né? Então, aqui tem algumas cenas dos acontecimentos, né? Que acontecem nesse volume. Eu vou mostrar para vocês. A primeira página já começa assim. Espero que o YouTube não fique bravo comigo, ó. Já começa assim, bem violenta. E tipo, quem cai de primeira queda já fica assim, curioso, sabe? Assim, nossa, que mangá é esse? Que mangá é esse? Os traços, ele muda bastante, sabe? O artista, os traços evoluem, fica muito mais bonito. E detalhe, tem fanservice. Sim, tem fanservice. Como vocês podem ver. Ó. Tem fanservice. Mas não atrapalha, porque eu particularmente não gosto muito de fanservice. Não gosto, mas não me atrapalhou, porque a história, ela te prende. Quem cai de paraquedas aqui, a história prende o leitor. E se você gosta desse gênero, você acaba assim, não tendo problemas com fanservice. Olha os detalhes do arranha-céus. É tudo desenhado. Bem legal isso. Tem cada detalhe. Tem cenas aqui que é uma página inteira, sabe? É bem legal. Muito bem feito. Aqui a cena trágica, né? Aqui, ó. Ele é violento mesmo. Então, mas é uma história assim, começa muito bem, sabe? Começa muito bem, se desenvolve muito bem, mas no final meio que se perde. E no desespero acontece esse tipo de cenas, ó. É um mangá assim que tipo, parece, sabe, tipo, parece aqueles jogos de videogame de sobrevivência. Então, aqui vemos a primeira cena da protagonista em desespero, da Yuri. Aqui, ó. Coitada dela, ela passa por cada situação, é sério. A nossa Yuri passa por cada situação. Mas ela é uma boa protagonista, viu? Ela é uma garota, assim, que
surpreende. Mas por ela passa aquela impressão de personagem, sabe? Fodona, algo assim. E só que, tipo, depois que ela alcança o nível máximo dela, não tem mais o que fazer. E olha que tinha mais 2 volumes ainda, sabe? Então... Mas é... Aqui é onde aparece o atirador. Esse personagem também, ele é muito bem feito. Ele também é um que alcança o nível máximo dele, depois ele meio que se perde também. Agora, o personagem que não perdeu o encanto de jeito nenhum, na minha opinião, é o irmão dela, o Rika Honjo. Ele é um personagem que mantém como posso dizer, ele não decepciona, sabe? Ele não perde o encanto, não perde o encanto. Ele sempre surpreende e tal. Mas, se eu recomendo, bom, se você gosta de mangás de sobrevivência, né? Que tem um pouco de fanservice, né? Não tem muito não, não se preocupe. Aqui o fanservice, ele é equilibrado. É bem equilibrado. E tanto tem meninas e meninos, sabe? Lógico, tem mais meninas, né? As meninas aqui são muito bonitas, são muito mesmo. Tem as secundárias que são muito bonitas. Então, mas é um mangá assim que, como posso dizer, olha, no geral, ele é bom sim. Só o final mesmo me decepcionou. Se eu recomendo, olha, eu recomendo para leitores que curtem mangás do gênero e que não esperem, não tenha altas expectativas com o final, sabe? Como eu falei, eu acabei sim esperando alta expectativa com o final, mas eu percebi que não seria tanto assim depois que um personagem é tirado de cena. Perdi. Eu acho que foi sem necessidade, pois é um personagem muito bem feito, na minha opinião. Muito bem feito. Mas, né, a autora tirou ele de cena. Patience, né? Patience. Então, eu vou mostrar para vocês as capas de cada volume do Sem Saída. Eu vou colocar no saquinho de volta. Vocês devem estar perguntando, nossa, Meixe, coloca mangás no saquinho grande? Sim, eu não gosto de mangás com saquinhos assim pequenos ou saquinho assim rente, sabe? Tipo assim, que cai como luva. Não gosto. Eu gosto de saquinho assim, ó, todo fechadinho. E também não tem, e pra mim não é preguiça nenhuma, sabe? Pra mim é tranquilo. Então vamos lá, vou mostrar pra vocês as capas da coleção para vocês. Então, essa é a capa do volume 1, do Sem Saída. Vou pegar o volume 2. Aí tem a capa da nossa heroína, Yuri Honjo. Muito bonita essa capa, ó. Tem até fanservice nessa capa. Mas a Yuri, ela é da hora. É uma pena que, né, por ter alcançado o nível máximo dela, ela meio que acaba, né, não tem mais, não tem muito destaque como tinha antes. Volume 3, Sniper Mask, ele é incrível. Outro também, né, tipo, alcança o nível máximo dele e depois ele meio que deixa de lado. Os outros secundários têm mais destaque do que ele. Principalmente o irmão da Rika, o irmão da Yuri, que é o Rika, e a Nicezinha. Ela é muito fofa, eu gosto muito dela, mas ela é bem perigosa, muito perigosa. A capa do volume 4, essa é a Nicezinha. Ela tem essa carinha de fofa, mas ela é perigosa.
Acho muito bonita essa capa, esse amarelo. E aqui tem um pouco de fanservice, né? Quem gosta de Girls Love, ó. Sim, tem uns momentos aqui que as duas meio que rolam um clima, sabe? Então, ó. Aqui, ó. Pra quem gosta de BL, Girls Love, então, né? Ah! O Boys Love que eu me refiro, eu retirei, tá? Porque eu cheguei a falar assim, sobre o Rika e o Sniper Mask, né? Bom, acaba revelando algo entre eles, então meio que descartei. Não shippo eles, tá? Não shippo eles. Mas então, porque quem cai de paraquedas acaba meio que, né, imaginando um chip, né? Mas não tem BL que não. Aqui é mais Girls Love, porque tem cenas aqui que as garotas meio que, né? Né? Mais ou menos assim. Capa do volume 5. Aqui tem a Maid mascarada. Ai, a Maid mascarada. Apesar dela ter uma pequena participação, mas ela é uma das personagens assim mascaradas mais bonitas do mangá. Mais bonitas mesmo, de verdade. Volume 6. Essa capa aqui. Outra personagem que eu acho que eu esperava muito dela. Ela é muito importante, sabe? Que é a Kuon. Essa gatinha aqui. Mas aí acontece uma cena aí, tipo assim, caramba. Poxa, tinha que passar por isso. Mas, né? Tem uns destinos aqui que sabe, eu não aprovei muito não. Foi meio que uma viagem do autor, sabe? Nossa, o autor viajou legal aqui, sabe? Mas como é um mangá assim que tem uma boa dose de ficção, então, né? Volume 7. Aqui está o Rika. Esse é o irmãozinho da protagonista. Ah, eu gostava quando ele estava com esse time. Eu gostava, mas acontece aqui que ele sai do time. Volume 8. Essa policial aqui. É uma personagem assim que ela começa assim toda... como eu posso dizer? Meio que... ela é aquela seguidora fiel do primeiro vilão, sabe? Mas era legal, gostei dela. Aqui tem a capa do volume 9. Está a Yuri com a Nicezinha. Ai, eu gosto dessas duas juntas, de verdade, eu gosto. Quem gosta de Girls Love, tem algumas cenas aqui, viu? Bem legal. Aqui está o volume 10. As capas são muito bonitas. E tem o volume 11. Dos dois. Do Rika e do Sniper. Pois é. Depois, antes, né, como falei, eu shippava eles como se fosse assim, Boys Love, né? Mas não. Acaba revelando o segredo aqui que eu descartei na hora. Mas eu gostei, sabe, da revelação. Gostei. E eu achei... foi algo assim que eu não esperava. Mas eu gostei. Gostei muito assim. Eles são muito assim unidos, sabe? E eu gostei muito. Eles valorizam muito essa união deles, sabe? Então eu achei bem interessante mesmo. Volume 12. A capa do arcanjo. De arcanjo, assim, olhando não tem nada, né? Mas aqui fala porque que ele é arcanjo. Ele é temível, muito temível. Esse cara aqui, ele é muito forte, muito, muito forte. Volume 13. A Pena Branca. Ela é uma gringa. Muito bonita. Ela é uma das garotas mais bonitas da história. Então, esse daqui é a Pena Branca, dona da capa. Então, esse aqui é o volume 14. Eu gosto dessa capa. Muito bonita essa capa, ó. Ele é assim, ó. Volume 15. Capa da Yuri de novo. Aqui começa os clímax, né? As capas passa tipo um clima assim, o nível do clima, sabe? De como tá a história. Então aqui, nossa, tem cada cena. Esse mangá aqui é muito bom. Volume 16. Eu gosto muito da aparição dessas duas, principalmente dessa sacerdotisa. Ela é muito
Ela é muito pistola, sabe? Ela é impaciente, poderosíssima. Mas é bem legal quando aparecem essas duas. Principalmente ver a sacerdotisa em ação. Nossa, ela é pistola. Ela é nível pistola. Volume 17. Começa o clímax, né? Então, aqui está novamente o arcanjo. O volume 18, que é onde o mangá começa a perder, né? Começa a ter a queda dele, sabe? Na minha opinião, tá? Volume 19, que está o Sniper Mask revelando o seu rosto, sim. Se a gente tem o leitor descobre sim tem a revelação do rostinho dele, sim, mas não muito, viu? De verdade. O autor ele esconde mesmo, não expõe totalmente o atirador, não. Volume 20, acho linda essa capa. Dos irmãos Honjo. E o volume 21, que é essa capa aqui. Pois é, My Precious, o Sem Saída, ele podia sim ter encerrado se a autora ficasse com o primeiro vilão. O vilão foi muito bem feito, sério. Ele me surpreendia muito. Ele era aquele vilão assim, inteligente, cauteloso, mas só foi tirar ele de cena que os outros, né? Os outros rivais, né? Da Yuri, do Rika, não se compara com o primeiro vilão, de jeito nenhum, não se compara. Mas, né, o autor tirou ele de cena, então, né, patience, né, patience. Enfim, então, My Precious, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, sim. Agora, se eu recomendo, né, o Sem Saída, como falei, só se você gosta do gênero, sabe? E também não tenha altas expectativas com o final, tá bom? Bom, isso na minha opinião. E a minha nota máxima para esse mangá é 7. É 7, porque se eu não gostasse muito, eu daria nota 5. Sim, daria nota 5. Mas eu dou um 7 porque eu gostei. Até o volume 18 eu gostei bastante. Só a partir do volume 19 que a história começou a ter a sua queda pra mim, sabe? Mas é um bom mangá, é um bom mangá. Então, como eu acabei esperando, né, tendo altas expectativas, então eu meio que desgostei um pouquinho, sabe? Mas é um mangá, assim, que eu recomendo só pra quem curte o gênero, sabe? E também tem uma boa dose de fanservice. Sim, tem uma boa dose de fanservice. Mas é isso, minha gente. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, deixa um likezinho, se inscreva, ativa o sininho para os novos vídeos e curtem o vídeo, por favorzinho, porque realmente o engajamento dos meus vídeos estão ficando bem fraquinhos. Então, ó, por favorzinho, se inscreva se não é inscrito, deixa likezinho, compartilhe e ative o sininho, porque assim você estará por dentro dos novos vídeos da Meiji. Bom, Precious? Eu sei que os vídeos do checklist está atrasado, muito atrasado, mas não se preocupe, ainda vai sair o checklist do mês de abril. Vai ser atrasado, mas vai sair. Atrasadinho, mas ele vai sair, viu? Estou endireitando a minha pilha. Olha aqui, ó, estou endireitando a minha pilha para colocar na minha estante de volta. Tamanho da pilha, enorme, enorme. Então, meus Precious, a Meiji se despede daqui. Um forte abraço de urso, bem quentinho, muito quissos. E até o próximo vídeo. Tchauzinho.